fazer a diferença, que nós possamos, meu Deus, aplicar a Tua palavra, para que possamos ser, meu Deus, crentes melhores, cristãos melhores na Tua presença, Senhor meu Deus. Meu Deus, neste momento fala com a Tua igreja, continua ministrando os corações, e que nós possamos, meu Deus, aplicar a Tua palavra na nossa vida, meu Deus. É isso que nós pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Glória a Deus, estamos alegres. Porque Deus está conosco, né? Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Nós vivemos dias difíceis. Observamos e percebemos, de acordo com a palavra que Jesus disse, que o mundo jaz no maligno, né? Mas, aqui nesta congregação, nessa noite, estamos reunidos porque estamos em Cristo. Ele nos trouxe, Ele nos redimiu, nos salvou, nos trouxe a esse lugar para glorificar o nome dEle. A igreja, amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Nesta noite, nós vamos falar a respeito de uma parábola que Jesus contou a seus discípulos e também a todos que o cercavam para ouvir os seus sermões, para ouvir a mensagem da sua palavra, né? E a palavra desta noite é sobre a parábola do grão de mostarda. Os irmãos conhecem o grão de mostarda? Alguém já viu o grão de mostarda? Como ele é? Esta palavra não vai falar do tamanho do grão de mostarda, mas sim do potencial que há no grão de mostarda. Quando muitos olham, se eu pegar um grão de mostarda na ponta do meu dedo, eu tenho certeza que ninguém vai enxergar, de tão minúsculo, de tão pequeno que ele é. Mas o potencial que há nele, quando Jesus colocou ele para falar a esse respeito, nós vamos aprender que ele, não porque ele é pequeno, mas porque ele é forte, resistente, pelo que ele produz, como ele forma. Qual é esta parábola? Por que esta parábola? Louvado seja o nome de Jesus. Quero ler alguns versículos primeiro para ir dar a introdução nesta parábola, nesta palavra. E na verdade são 3 versículos desta parábola que vai. Jesus faz perguntas, Jesus declara a respeito do grão de mostarda, e depois ele fala também da hortaliça, porque o grão de mostarda, ele é uma semente de hortaliça, não é isso? Ela é plantada na horta. Então, diz assim a palavra do Senhor, a parábola do grão de mostarda. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o representaremos? Ele fala, fazendo pergunta. Depois no versículo 31 ele diz: é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Nós vemos aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, algumas parábolas que Jesus vinha contando à multidão, até chegar na parábola do grão de mostarda. Primeiro ele contou, no versículo 1, a parábola do semeador. Depois ele contou a parábola
cadeia, num grupo só. Depois ele também falou a respeito da parábola da semente. Aí por final ele vem trazer a parábola do grão de mostarda, né? Diz assim: então Jesus, conhecedor de todo o costume, Jesus conhecedor da maneira em que os judeus tinham por costume plantar verduras, né? Hortaliças. Ele foi criado também num lugar simples. E, vendo ele, sabendo, dizem que o costume dos judeus, quando eles deparavam com uma coisa pequena, coisas que eles tinham como insignificante, eles comparavam com um grão de mostarda. Diziam: isso daí é tão pequeno que parece um grão de mostarda. Ou seja, não tem grande valor. Isso não compensa nem perder tempo, porque a pequenez é tanta que não dá nem para perceber em conversa entre eles. E Jesus, sabendo desta condição, como eles interpretavam, como eles falavam a respeito do minúsculo grão de mostarda, Jesus agora, depois de contar esse grupo de parábolas, como eu disse, 1, 2, 3, na quarta, a multidão está atenta e ele agora vai fazer pergunta àqueles que o cercam e juntamente os seus discípulos, dizendo: ele dizia, a que assemelharemos o reino dos céus, o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Glórias ao nome do Senhor. Então, muitas das vezes nós temos a facilidade de enxergar ou de fazer observação ou considerar as coisas grandes para a nossa vida. É uma grande casa, é uma grande plantação, é algo grande, extraordinário, que muitas das vezes atrai a nossa visão para admirar aquilo. Então Jesus, conhecendo o sentimento, a maneira do pensamento do ser humano, ele agora começa a trazer algo que vai deixar todo mundo preocupado, assustado, indagando: o que será isso? Por que essa comparação? Se algo que nós desprezamos, por que ele traz representando, ou como representação de algo, comparando ao reino de Deus? Mas por que ele fazer isso? Por quê? Porque o reino de Deus, irmãos, ele não é visível. O reino de Deus não vem através da visão humana. O reino de Deus, ele é invisível. E vindo, trazendo Jesus naqueles dias, escolhendo ele essa semente para representar. É o que o povo, a sociedade, aqueles homens grandes, poderosos, quando olhavam para Jesus que veio para implantar o reino de Deus nessa terra, olhando para ele, diziam: nós conhecemos a lei, nós sabemos tudo a respeito. Aquela grande multidão discriminava, rejeitava e não dava crédito para aquela mensagem de Cristo. Então, esperavam os judeus que Jesus viesse trazendo uma mensagem poderosa, que viesse ele fortalecido, vestindo de armaduras, com grande poder para libertar-nos, o povo de Israel, libertar do domínio dos romanos. Eles esperavam Jesus dessa maneira. Eles queriam que Jesus chegasse dando ordem com uma palavra de liderança sobre o reinado de Israel, para afastar, para distanciar o povo judeu dos romanos. Mas Jesus veio de uma maneira diferente. O reino de Jesus, ele não veio para dominar com espada, ele não veio para dominar com grupos para suplantar os inimigos, mas ele veio de maneira diferente. Ele veio agindo no meio do povo, trazendo uma libertação espiritual. E quando Jesus agora ele chega nessa parábola, alguém começa a observar a maneira que Jesus tratava, e
dizendo: ah, mas essa palavra, ou este reino que Jesus está falando, é um reino tão minúsculo. E aí eu quero dizer para você que os olhos daqueles que observavam aquilo que Jesus estava fazendo não davam crédito, porque a própria comparação que Jesus estava fazendo com um grão de mostarda estava mostrando realmente aos olhos daqueles que não tinham fé, não criam, que o reino era tão minúsculo, era até mesmo invisível, desprezível, comparando-se com um grão de mostarda. Mas eles não sabiam que o grão de mostarda, ele era tão pequenino comparando com o reino de Deus, mas o poder, a dimensão, a firmeza, o progresso que produzia, que ia produzir através daquele grão de mostarda, mostrando o reino de Deus. Jesus disse, dizendo a eles: aqui assemelharei o reino de Deus. E aí Jesus começa a falar: é como um grão de mostarda, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Então muitos que já não acreditavam, muitos que não davam crédito, já começaram ainda a se distanciar mais, por não saber o poder que há no reino de Deus, mesmo considerado diante da grandiosidade, da sabedoria daqueles homens. Então, quando Jesus colocou esse grão de mostarda, mas Jesus agora vem trazendo para eles, dizendo: olha, o grão de mostarda, ele é o menor das sementes da terra, mas quando essa semente é colocada na terra, lançada na terra, ela vai começar a crescer, ela vai começar a tomar proposição extraordinária, ela vai começar a germinar, e quando essa semente germinar, ela vai começar a crescer, e quando essa semente crescer, ela vai tornar uma árvore grande, uma árvore frondosa, e nessa árvore ela vai crescer muitos ramos. Essa árvore, essa semente de mostarda, diz na história que essa árvore ela cresce, apesar de ela ser hortaliça, mas ela cresce entre 3 e 4 metros de estatura. Ela cresce uma árvore muito grande e solta grandes ramos, grandes folhagens. E Jesus dizendo, comparando o reino de Deus com essa semente de mostarda, porque o reino estava sendo implantado naqueles dias, em pouco tempo, Jesus veio trazendo algo diferente para aqueles judeus, para aquele povo naquela época. Então, ele dizendo, essa semente vai germinar, essa semente vai crescer, essa semente vai produzir grandes ramos, e ela vai poder abrigar até as aves do céu. Ele estava falando da semente. A semente é o próprio Jesus, quando estava nessa terra, ensinando a sua palavra. Jesus vem falando do Evangelho. O Evangelho, a graça de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando muitos olhavam e não davam crédito, e Jesus dizia, esta árvore, chamada que é a semente do grão de mostarda, ela vai crescer, vai ficar muito grande e frondosa, e todos os animais semearão, eles descansarão na sombra, e as aves do céu vão descer para aninhar sobre ela. Jesus estava falando do Evangelho, quando o Evangelho estava sendo plantado, naqueles dias em que Jesus estava como homem na face da terra. Nós vemos que quando Jesus traz essa parábola dizendo sobre o crescimento, sobre a proposição que ia tomar aquela semente de mostarda ao transformar em árvore, e nós podemos observar que quando agora o Evangelho sendo pregado, Jesus tomou uma grande decisão, chamando para si alguns dos homens para ajudar ele na disseminação dessa semente de mostarda, que é o Evangelho, nessa disseminação da palavra de Deus. E aquilo diz a palavra que Jesus escolheu 12 homens para que com ele pudesse trabalhar, disseminando ou distribuindo, semeando essa semente. Louvado seja o nome de Jesus. Ele escolheu 12 homens, 12 apóstolos, para que viessem ajudar a pregar o Evangelho, que é essa semente. E nós podemos observar que Jesus, ensinando os seus discípulos,
dando a eles a confiança, dando a eles a esperança, o poder para espalhar essa semente, que é a semente de mostarda, podemos considerar como o nome de Jesus. E agora, diz a palavra do Senhor, que quando Jesus agora sobe em ascensão ao céu, ele deixa uma recomendação para os seus discípulos, para que eles ficassem na cidade de Jerusalém para receber poder do céu, para que pudessem continuar disseminando esta semente sobre a terra. A semente minúscula, a semente pequenina agora começava a tomar uma proporção muito maior, espalhada no meio do povo. Louvado seja o nome de Jesus. E quando agora diz a palavra que os discípulos receberam o fortalecimento, o revestimento de poder, diz a palavra que quando agora Pedro começa a falar a respeito dessa semente, a respeito do reino de Deus que foi considerado por Jesus como um grão de mostarda, diz a palavra que Pedro agora prega o Evangelho e quase 3.000 almas se rendem para se abrigar debaixo da sombra dessa árvore de mostarda, que é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A árvore, semente de mostarda, agora cresceu, começa a crescer, vai criando ramos e folhas e serve de abrigo, esconderijo para aqueles que estavam no sol ardente, no deserto, se aproximar debaixo daquela árvore de mostarda e se refrescar debaixo da sombra do Altíssimo. Aqueles estavam, como diz a palavra do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Agora, a proporção do grão de mostarda, que é o reino de Deus apresentado por Jesus, minúsculo, humilde, simples, mas sim com uma grande proporção, com grande poder sendo disseminado no meio do povo de Israel, no meio da multidão. Agora quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Logo depois nós vemos a palavra do Senhor dizendo que Jesus estava em um determinado lugar e ali o povo teve fome e Jesus deu graça ao pão, a Deus pelo pão, deu graças a Deus pelo peixe, e diz a palavra e mostra, quase 15.000 almas estavam presentes debaixo, escondendo debaixo desta árvore que formou a semente de mostarda, porque o Senhor é o nosso abrigo, Ele é o nosso esconderijo, Ele é aquele que nos guarda, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, porque Ele é uma árvore frondosa que podemos nos abrigar debaixo da sombra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus vai dizendo, e como um grão de mostarda, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Jesus contava sempre por parábola. O que quer dizer parábola, irmão Násio? Parábola tem a significação em geral. Uma comparação é uma parábola. Jesus contou essa parábola mostrando o grão de mostarda. No grão de mostarda ele contava dizendo que assim era o reino de Deus. E o reino de Deus só pode entrar nele aqueles que se considerarem pequenos, humildes, simples, porque o reino de Deus veio para abrigar aqueles que eram rejeitados por aqueles que eram mais ricos, que eram mais poderosos. Podemos ver hoje, quando nós falamos do reino de Deus, falando da palavra do Senhor, os ricos rejeitam a palavra, acreditam somente que eles é quem produzem tantas riquezas, mas nós que fomos alcançados pela sombra desta árvore de mostarda, que fomos acolhidos como pássaro no ramo dessa grande árvore formada pelo grão de mostarda, podemos desfrutar da sombra do Senhor, na presença do Senhor, participar da glória do Senhor, estarmos glorificando e exaltando a Ele, porque em breve Ele virá buscar todos aqueles que assim estiverem abrigados debaixo da sua sombra. Louvado seja o nome de Jesus. E quando Jesus fala no versículo de número 32, ele conta dizendo: mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças que cria
grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Glórias a Deus. Nós podemos perceber que quando Jesus agora, quase 15 mil almas, quase 15 mil pessoas estão abrigadas, crendo em Jesus debaixo da sua sombra, nós vamos perceber que agora Jesus vai subir em ascensão ao céu e diz aos seus discípulos: olha, vocês fiquem na cidade de Jerusalém, evangelize, fale a cidade de Jerusalém, fale até os confins da terra, para que essas pessoas, para que as aves, considerando como nós como árvores, se escondendo debaixo, como pássaros, como aves debaixo dessa árvore, e Jesus está dizendo agora: vocês vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, pois todos quantos crerem em mim serão abrigados debaixo da minha sombra. Louvado seja o nome de Jesus. Debaixo da sombra. E nós podemos perceber que ao anunciar esta semente de mostarda, esta comparação que Jesus fez tão simples e tão singela, mas o poder do evangelho, essa semente significando também o poder do evangelho, ele tem poder para destruir as fortalezas de Satanás, para destruir as obras do mal e dar vitória àquele que está oprimido e sendo liberto, para glorificar ao Senhor na sombra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quantas mil pessoas já alcançaram a sombra dessa árvore? Eu e você estávamos perdidos, sem direção, mas alguém, ao mostrar para nós, a falar do evangelho, dessa semente que parece aos olhos dos poderosos coisa mínima, mas que aquele que pela fé, quando nós cremos a esse evangelho, vai trabalhando, essa semente trazendo, ela vai trabalhando, ela vai se firmando em nossa vida, ela vai abrindo o nosso caminho, e quando de repente nós percebemos, somos transformados para produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Árvore, e a árvore só vai produzir frutos conforme a natureza da própria árvore. Não tem como uma árvore, uma jabuticabeira, produzir laranja. Não tem como um pé de laranja produzir abacaxi. Não tem. A árvore produzirá frutos de acordo com a sua natureza. E nós, amados irmãos, que estamos ligados nessa árvore que é Jesus, nós temos que produzir frutos concernente à vida de Jesus. Nós temos que produzir frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Jesus disse que Ele é a árvore, Ele é a videira verdadeira, e nós somos os seus ramos. E a vara que nele estiver, que não produzir frutos, serão cortados e lançados fora. Veja, irmãos, uma pequena semente que é o reino de Jesus, o reino de Deus, trazido a essa terra. Nós conhecemos, vemos a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina os seus servos a orar, eles pedem ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Veja a importância do reino de Deus. E Jesus começa a ensinar: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, o reino de Deus que Jesus trouxe para essa terra, essa semente minúscula, que é a semente de mostarda, ela se expandiu, ela cresceu, ela aumentou, ela continua aumentando e está servindo de sombra para todos aqueles que estão cansados. Diz a palavra do Senhor: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Venha para a sombra desta árvore de mostarda, para alcançar o descanso para a sua alma. Jesus está aqui nessa noite. Glória a Deus. Esta grande árvore formada, gerada com um pequeno grão de mostarda, cresceu, se frutificou, ficou frondosa, e até os dias de hoje abre a oportunidade para estarmos abrigados debaixo dela. Glória a Deus. E quando Jesus agora conclui essa comparação dessa parábola, que eu já disse para os irmãos que o que é a parábola, muitos não sabem o que é uma parábola. Eu peguei aqui no conjunto geral, onde traz, eu disse, uma significação, uma comparação de uma coisa com outra,
para que possamos saber o que é que está acontecendo, o que é tal coisa. Quando Jesus disse que o grão de mostarda era semelhante ao reino de Deus, ele estava mostrando a simplicidade do reino de Deus, a pequenez que consideravam os judeus a respeito do reino de Deus. Mas Jesus veio dizendo: olha, esse reino que eu trago para vocês não é um reino que é de aparência, não é um reino que possa você ver e admirar, é um reino que este rei que nele reina não é de aparência, não é apenas de aparência, não há nele aparência nenhuma, porque a palavra de Deus vai nos dizer que não havia nenhuma beleza, nenhuma aparência em Jesus, que representa o grão de mostarda. Mas quando agora ele vem, implanta o seu reino na terra, realiza a obra maravilhosa, salvadora para a nossa vida, diz a palavra do Senhor que agora Jesus está sentado à direita do Pai. E esse grão de mostarda que nos abriga até no dia de hoje, estamos aguardando que em breve vai se manifestar pelas nuvens do céu. Todos aqueles que estiverem abrigados debaixo desta árvore de mostarda, que é Jesus, estão na obediência, servindo ao Senhor Jesus, aguardando o grande dia que Ele vai se manifestar. E todos nós, quando sairmos dessa terra, um grande número que produziu esse grão de mostarda, todos nós iremos subir como fruto dessa árvore de mostarda. Subiremos para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e estaremos para todos dizer: quantos, irmãos? Muitos e muitos e muitos serão atraídos por esse grande reino, que aqueles que não creem consideram pequenos, mas nós cremos que o reino de Deus, ele é imenso, ele é muito grande, ele é amplo, e cabe a cada um de nós que nos confessarmos ou cramos naquilo que Jesus Cristo falou. Louvado seja o nome de Jesus. A parábola, ela tem somente 3 versículos para explicar. Jesus só falava em parábolas para que aqueles que ouvissem com os ouvidos não entendessem, para aqueles que vissem com os olhos não compreendessem, pois precisava se aproximar dele para que ele pudesse ensinar para a respeito daquele assunto que ele estava dizendo, até mesmo os seus discípulos. Nós podemos trazer também esta semente de mostarda, lembrando daquela passagem onde os discípulos estavam no meio da tempestade no mar, onde eles pediram para Jesus: acrescenta a nossa fé. Jesus disse: se vós tiverdes fé como um grão de mostarda, tirão esse monte e sai daqui e precipita acolá, e assim sucederá. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se não ouvirmos com fé, nada vai acontecer. Jesus, essa noite, através da palavra, ele diz: se vós tiverdes fé como um grão de mostarda, tudo quanto vocês disser, tudo acontecerá. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das que se esperam. Então, irmãos, como um grão de mostarda, não pelo tamanho, mas pela firmeza. O grão de mostarda não aceita mistura. Ele é algo que é separado. Ele não permite fazer enxerto nele. O grão de mostarda não é como a laranjeira. A laranjeira você pode fazer enxerto. A laranja, a semente da laranja é grande. Então há esses plantadores da lavoura da laranja, eles enxertam a laranja do limão, fazem várias qualidades. Mas o grão de mostarda, por ele ser firme, mesmo sendo pequeno, por ele ser firme, ele não aceita mistura. Ele é puro, ele é separado, ele não aceita comunhão com outros tipos de plantação. Ele é único, ele é algo que não se pode comparar muitas das vezes, mas o que ele produz na vida do ser humano, isso é incomparável. O crente que se compara ao que é como um grão de mostarda, ele sai do mundo, larga o mundo com suas concupiscências. Quando o crente compara-se a um grão de mostarda, ele é firme, ele é perseverante, ele vai produzir frutos, vai produzir uma árvore frondosa, vai dar ramo, e muitos virão para se esconder do calor do sol debaixo dos ramos dessa grande árvore. O grão de mostarda, ele é diferente. O crente comparado
como grão de mostarda, ele é conhecido. Quando você olha para ele, ele se desvencia de toda a obra do mal. Ele se desvencia das coisas mundanas. Ele se desvencia das coisas da carne. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos servir a Deus, adorar a Deus em espírito e verdade. E o crente que é grão de mostarda, ele se volta para adorar a Deus em espírito e verdade. Não há variação na vida dele. Ele vai produzir aquilo que Deus mandou, que é a semente de mostarda. Mas ele vai crescer uma árvore muito grande, mas não deixará de ser um grão de mostarda, algo semelhante com a natureza do grão de mostarda. E o crente que é fiel, é firme como um grão de mostarda, ele vai produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Não há diferença, não há o que possa duvidar, pois ele é firme naquilo que está determinado. Glórias ao Senhor. E quando ele, depois que ele conclui tudo isso, no versículo de número 33, ele vai dizer assim: e com muitas parábolas como esta lhes dizia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos aquilo que eles não entendiam. Jesus chamava-os em particular para ensiná-los o que ele queria dizer aquela parábola que ele apresentou. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus te trouxe a esse lugar nessa noite para dizer para você que, mesmo que olhem para você, vejam você com um tamanho minúsculo na casa do Senhor, não se importe, glorifique a Deus, porque se você for comparado com um grão de mostarda, ainda que seja invisível para os homens, mas os olhos de Deus estão sobre você, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Embora que você não faça quase nada na casa do Senhor, embora que você, seu esposo, mesmo no seu esposo, você não apareça na casa do Senhor. Uma certa feita, um homem contando uma parábola, ele fez uma parábola comparando aos grandes e aos minúsculos. Ele contando que numa certa floresta acendeu-se uma grande chama de fogo, e aquilo ia ardendo tudo que encontrava pela frente, todo capim, tudo que o fogo ia passando, ele ia afastando, queimando e destruindo. De repente houve um grande movimento no meio dos animais, e os elefantes corriam até uma represa, enchiam. O elefante ele bebe aproximadamente 200 litros de água, e o elefante sugava aquela quantia de água, vários elefantes sugando muitas águas, e eles jogavam sobre aquele incêndio para apagar, e o fogo continuava, e eles assim constantemente agindo dessa maneira. Mas de repente surgiu no meio daqueles elefantes um pequenino beija-flor. Ele surgiu e ele batia as asas em velocidade, ia também até a represa onde os elefantes pegavam água. Ele enchia o biquinho de água, vinha e jogava no meio daquele incêndio. Ele ia e voltava. De repente alguém que se considerava grande naquele lugar, um dos grandes elefantes, parou e disse para ele: ei, isso que você está fazendo não tem valor nenhum. Que adianta você jogar um pinguinho d'água numa grande chama de fogo? O beija-flor, olhando para o elefante, não temeu, não se intimidou e disse: olha, eu estou fazendo a minha parte. Se você pode fazer mais, faça mais. Mas se você não pode fazer, faça menos ou faça muito pouco, mas não deixe de fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Faça com afinco, faça com vontade, com disposição, porque toda obra que você realizar nessa terra, Deus te dará a recompensa, ainda que você seja olhado, visto como um grão de mostarda. Mas não se intimide com isso, dê glórias ao nome do Senhor, permaneça fazendo algo para Deus, porque grande será a recompensa nos céus para todos aqueles que assim permanecer. Louvado seja o nome de Jesus. E a parábola nos traz uma certeza de que não precisamos ser grande
para servir a Deus? Quantos? Ah, mas eu sou um grande pregador. Outros dizem: ah, mas eu sou um grande pastor. Ah, mas eu sou um grande obreiro na casa do Senhor. E o reino do céu, ele é formado de pequeninas coisas, porque Deus olha para as coisas nos mínimos detalhes. Quem sabe se você na igreja é um desse mínimo detalhe, mas Deus está olhando para você. Louvado seja o nome do Senhor. Continue como mínimo detalhe, mas seja um detalhe a mais para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que você seja desprezado, mesmo que você seja rejeitado, permaneça sendo como um grão de mostarda, porque o reino de Deus é considerado como um grão de mostarda na simplicidade, e só vão participar dele aqueles que são simples, aqueles que renunciarem a si mesmo, aquele que não for considerado grande ou que não queira considerar grande, esse terá parte no reino do céu. Jesus disse que o reino de Deus será tomado à força, que o reino de Deus, ele é dos humildes. Jesus disse: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e Ele vos exaltará a seu tempo. Espera no Senhor, confia nele, como um grão de mostarda, que é comparado ao reino dos céus, comparado a uma comparação como ilustração do reino do céu. Não deixe que nada venha tirar você desse propósito, mas continue como um grão de mostarda, envolvido dentro do reino de Deus, para a glória do nome do Senhor. Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Irmão, nós sabemos que as parábolas, eu me lembro que o irmão Ramon trouxe a parábola da grande ceia, e depois meu irmão Donizete e falou sobre as 10 virgens. E hoje nós estamos falando do reino do céu comparado ao grão de mostarda. Pode ser pequeno para muitos, mas o poder que ele tem é incomparável, é mais do que uma dinamite. Diz a palavra que o poder de Deus, o Evangelho, ele é como uma dinamite. Quando ele é plantado no coração do homem e da mulher, ele destrói, é uma explosão muito grande de poder, que as correntes do inferno caem por terra, e aquelas pessoas são alcançadas e libertas por esse Evangelho que cresceu dentro da parábola do reino de Deus, porque o Evangelho é o reino de Deus. Jesus também